you today. And there's just one thing that I want. Bom dia, igreja! Nós somos a Igreja Internacional de Cristo em Moçambique. Desde já queremos desejar boas-vindas a todos, que tenhamos um culto super abençoado. Amém. E que o Espírito do Senhor esteja conosco. Amém. Para tal, vamos chamar o Espírito do Senhor em oração. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela manhã alegre, Senhor Deus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, Pai, pelo sol ter subido. Senhor Deus, Pai, porque, Senhor, não é nossa força, Senhor Deus, Pai, vermos isto, mas é Tua graça, Senhor. Verdade. Pai, eu quero orar que, Senhor Deus, Pai, esta manhã, Deus Altíssimo, possa tocar cada discípulo, Senhor, onde estiver. Cada pessoa, Senhor Deus, Pai, que está necessitando, Senhor Deus, Pai, da Tua mão, que seja tocada neste preciso momento. A minha oração é que, Senhor Deus, Pai, esteja com a contribuição, esteja, Senhor Deus, Pai, com a Santa Ceia. E o sermão, Senhor Deus, Pai, que seja o Senhor Deus, Pai, uma molécula que vai, Senhor Deus, Pai, tocar, Senhor Deus, Pai, a presença, Senhor Deus, Pai, do Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa estar atento, Deus, Pai, em tudo que for feito, Senhor Deus, Pai, neste lugar. A minha oração é que, Senhor Deus, Pai, esteja, Senhor Deus, Pai, conosco, esteja, Senhor Deus, Pai, também com a liderança da igreja, Senhor Deus, Pai, que continue, Senhor Deus, Pai, zelando pelo Teu rebanho, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego tudo, hoje para sempre, naquele que nos fortalece, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a justiça. Amém. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos no momento em que vamos celebrar nossa Santa Ceia,
Momento este que recordamos da morte, sepultura e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E para tal, vamos ver o livro de 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 19. Passo a ler. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? E a Bíblia nos diz que nós fomos redimidos. Se fosse a usar outra palavra, ao invés da palavra redimida, podia usar a palavra comprada. Portanto, nós fomos comprados. Cristo Jesus nos comprou pelo meio do seu sangue e, uma vez comprados, nós já pertencemos a nosso Mestre Jesus Cristo. Nós somos diferentes do mundo porque nós já somos pessoas, já somos o povo eleito, somos pessoas especiais perante Deus, porque nós pertencemos a Deus. Da mesma forma, quando nós compramos algo na loja, aquilo que nós compramos deve fazer a nossa vontade. Em outras palavras, deve nos agradar. Uma vez comprados como discípulos, nós devemos ver a nossa vida para agradar o nosso Mestre. Portanto, a nossa forma de falar deve agradar a nossa forma de responder a outras pessoas com que nós convivemos, deve agradar as respostas, devem agradar ao nosso Mestre. E uma coisa também, aquilo que nós escutamos, as músicas que nós escutamos, devem ser músicas que agradam ao nosso Mestre Jesus Cristo. Não é? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós assistimos na televisão, deve ser algo que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos comprou e não fomos baratos, não. E Ele pagou um preço muito elevado, Ele pagou com o seu próprio sangue para nos tirar do mundo. Portanto, nós pertencemos a Jesus Cristo. Amém? Então, a nossa forma de viver, tudo que nós fazemos deve nos identificar ou deve ter uma identidade de Jesus Cristo. Uma coisa ou algo que mostra que nós pertencemos a alguém e esse alguém é Jesus Cristo. Amém? E neste momento vou orar para o pão e vou orar também para o sumo da vinha que representa o seu sangue que foi derramado na cruz para nos comprar do mundo, para nós conseguirmos pertencer apenas a Ele. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Senhor, que está nos céus, muito obrigado, deixo o Senhor, pelo momento que o Senhor nos concede. E, Deus, é um privilégio enorme, deixo o Senhor, pertencer a Ti, Deus. Porque pertencendo a Ti, deixo o Senhor, nós sabemos que temos a vida eterna. E muito obrigado, Pai, Deus, por ter nos comprado, por ter nos tirado do mundo, deixo o Senhor. Por ter derramado o seu sangue precioso, deixa o Senhor, para nos tirar, deixa o Senhor, do mundo, deixa o Senhor que, de facto, deixa o Senhor que está vivendo nas trevas. Peço, meu Pai, Senhor, que esteja conosco, limpe, deixa o Senhor, as nossas consciências, rejuvenesce, deixa o Senhor, o nosso amor, deixa o Senhor por Ti, Deus, para que possamos viver a cada dia, deixa o Senhor, para agradar a Ti, Deus. Meu Pai, agradeço e peço tudo com fé e esperança em nome de Jesus Cristo. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu
Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz. Bom dia, caríssimos irmãos, amada igreja do nosso bom Deus. Para mim é sempre uma alegria, um grande privilégio quando Deus me dá a oportunidade de partilhar a palavra santa com a sua igreja amada. Queria primeiramente agradecer à igreja pelas orações, pois nós estávamos de viagem a Pretória e pela graça de Deus regressamos bem e Deus nos fez prosperar naquilo que eram os planos pelo qual nós tivemos que viajar para Pretória. E também queria fazer referência do nosso culto especial que teria lugar hoje, dia 19, que seria um culto presencial, mas que tal, infelizmente, foi cancelado devido a fatores adversos. Sabemos que temos irmãos que estão contaminados pela Covid e irmãos que acabaram entrando em contato com pessoas que também acabaram acusando positivo. E é nossa responsabilidade garantir segurança para a igreja. E não só, este era um dia de celebração, era um dia de festa para nós. Por isso, nós somos uma família, um corpo, uma família. Uma vez que muitos irmãos estariam ausentes de uma forma involuntária devido a esta situação, não faria sentido nós estarmos celebrando enquanto os irmãos estão ausentes, mesmo querendo estar lá. Razão pela qual nós, sabendo que nós temos que chorar, temos que ser parte das aflições dos outros, temos que nos alegrar com aqueles que se alegram, como diz Romanos 12. Para nós não faria sentido nenhum celebrarmos enquanto outros irmãos estão privados de assim o fazer. Razão pela qual nós acabamos cancelando esta festa. Estamos fazendo o nosso serviço hoje de uma forma normal para a glória do nosso bom Deus. Irmão, se tu estás em casa nesta situação ou por uma outra situação também de doença ou forçada pelo qual não podes te juntar a nós, lembra-te que nós te amamos e estamos orando por si. Certamente que a breve trecho voltarás ao convívio familiar. Amém? Neste momento, vamos orar para iniciar com o nosso sermão do dia. Querido Pai Santo, Senhor Eterno, Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Não há outro Deus a não ser o Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Nós somos Teus servos, somos Teus filhos. Queremos Te agradecer, porque até então o Senhor tem estado conosco, Deus. Pai, neste momento do sermão, pedimos que o Senhor nos ajude, para que a Tua palavra possa produzir resultados que Tu, Senhor, esperas em nossas vidas. Que ela possa nos encorajar, possa nos repreender, ensinar-nos, motivar-nos, instruir-nos. Possamos encontrar ânimo, energia na Tua palavra, Pai, para cada vez mais levarmos uma vida que dá glórias ao Teu santo nome. Pai amado, queremos orar também pelos nossos irmãos que estão neste momento em casa, aqueles que não estão bem de saúde, e todos aqueles que unem-se a nós neste serviço de adoração somente a Ti, ó Deus eterno. Que a Tua mão graciosa possa se estender e esteja com esses irmãos, ó Deus. Pai amado, esta é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém. Olhando para os desafios que nós estamos passando hoje, temos irmãos atualmente doentes, seus familiares doentes, alguns talvez desanimados, e também associados àquilo que Deus tem feito à sua igreja. Nesse momento difícil, eu trago um tema para nos poder animar, nos fortalecer, e o título é A Pedra de Ajuda.
Estaremos a basear o nosso estudo no livro de 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 1 até 13. Mas por causa do tempo, simplesmente irei ler os versículos 10 até 13. E eu queria aconselhar a tomar um tempo, meditar nessa passagem em casa, para poder compreender o cenário todo. E passo a ler. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Só para contextualizar o que estava a acontecer aqui, estamos numa fase de transição entre a época dos juízes para o ministério dos profetas. E nesta época, o que aconteceu é que a nação de Israel estava mergulhada na idolatria. Em outras palavras, eles estavam em desobediência a Deus. Eles viraram as costas a Deus e envolveram-se em idolatria. E por causa disso, eles já não estavam em condições de resistir o inimigo, o seu maior inimigo na altura, que eram os filisteus. E como consequência disso, os filisteus estavam subjugando Israel. Israel estava sendo maltratado pelos filisteus nessa época. Isso não era surpresa para eles, porque a Bíblia falava claramente sobre isso. Moisés falou sobre isso em Deuteronômio capítulo 18, 28, 29 para frente, quando falava sobre bênçãos e maldições. As vitórias de Israel eram trazidas por Deus eterno, o Senhor dos exércitos, que guerreava em seu favor. Mas isso acontecia quando eles estavam andando no caminho do Senhor. Quando eles se desviavam, obviamente que a derrota sobre eles era óbvia. E é o que está a acontecer aqui neste momento. O que acontece é que Deus retirou-se do meio deles, porque eles começaram a se envolver em idolatria, e como consequência, até mesmo a arca do Deus eterno foi capturada pelos filisteus. Isto tem uma grande lição para nós. Israel estava em grande aflição, em grande aperto, porque o inimigo era superior a eles. E eles já não poderiam resistir o inimigo, porque Deus não mais era com eles. Eu estava a dizer que isto é uma lição para nós hoje. Embora este trecho que estou falando não faz parte da nossa partilha para hoje, mas é muito fundamental, porque nós estamos num momento em que muito facilmente nós podemos nos esquecer de quem nós somos, podemos nos esquecer do Deus eterno, podemos nos esquecer da nossa identidade e nos mergulharmos no pecado, porque é um momento em que as emoções estão bem lá alto, para mostrar que é possível, sim, e é muito bom quando o cristão convive com os seus familiares, mas ele se precaver de não se envolver em pecado. Quando nós estamos em pecado, nós nos tornamos frágeis. Quando nós vivemos no pecado, a presença de Deus já não está em nós. Ou seja, Deus retira o seu espírito de nós e, como consequência, passamos a ser subjugados por Satanás. O Deus que nós estamos servindo é um Deus santo e nós não podemos viver no pecado e continuar com comunhão com o nosso Deus, conforme a Bíblia mostra no livro de 1 João capítulo 6. Deus é luz, Deus é santo. E nós temos que andar em santidade para que possamos ter a comunhão com o nosso Deus. Portanto, irmão, lembre-se, celebre a quadra festiva, tenha bom tempo, mas não peque contra o Deus eterno, porque tu és filho de um grande Deus. Amém?
aqui, enquanto Israel estava sendo subjugada pelos filisteus, eles acabaram reconhecendo a sua falência espiritual. E eles foram ter com o profeta Samuel, que era profeta neste momento. O profeta dá algumas instruções a Israel. Se formos a ler, vamos perceber isso. Ele põe o povo a confessar os seus pecados, abandonarem as suas idolatrias e voltarem-se para Deus. E é isto que estava acontecendo neste momento, quando o profeta Samuel levantou ali um holocausto que estava dando súplicas a Deus em favor do seu povo. E naquele momento, naquela ocasião, o inimigo viu que, olha, o povo está lá concentrado no momento de adorar a Deus, buscar a Deus. Eles decidem exatamente naquele momento invadir Israel. Eles iam se aproximando. Israelitas, apercebendo-se disso, ficaram com muito medo, ficaram apavorados e pediram ao profeta Samuel: olha, não pares de suplicar em nosso favor. Isto acontece até os dias de hoje. É normal alguém que está a procurar buscar a Deus, alguém que está sacudindo o pecado, alguém que está saindo daquela vida de indiferença perante Deus, está procurando buscar a Deus com fervor. Mas, nesse mesmo momento, Satanás colocar casca de banana no chão para que a pessoa escorrega e a pessoa caia. Mas eu quero encorajar o irmão, se esta é a tua situação, não desanime, porque Deus é contigo, estás fazendo aquilo que está correto. Nunca é errado fazer o que é correto aos olhos de Deus. O que é correto é buscar a Deus de todo o nosso coração. E neste momento, o que acontece enquanto Samuel está suplicando em favor do povo, da nação de Israel, quando o inimigo vai se aproximando? A Bíblia diz que Deus faz cair um forte relâmpago. Exatamente um relâmpago sobrenatural para poder assombrar, apavorar o inimigo. E aqui nós podemos ver um grande milagre. Deus agindo em favor do seu povo. A Bíblia diz que aquele fortíssimo trovão, aquela trovoada fortíssima, simplesmente teve os seus efeitos no território inimigo, ou seja, no lado dos filisteus. Mas isso nem sequer se ouviu, nem criou impacto nenhum no lugar dos israelitas, mesmo estando eles aproximando o povo de Israel. Este é o Deus que nós estamos servindo, um Deus que intervém em favor dos seus servos, dos seus filhos. Vale a pena servir a um Deus tal, é um Deus fiel. Quando o povo de Deus suplica, decide buscar a Deus, certamente Deus, que é tão gracioso, ele ouve as suas súplicas. É o que aconteceu aqui. Eu não sei para si, meu irmão, minha irmã, mas para mim, pessoalmente, eu não gosto muito de trovoada. Não que tenha medo, mas não gosto de trovoada. Conheço alguém que tem muito medo de trovoada. Pelo menos um eu conheço, que é o meu filho Ian. Este não quer nada saber de trovoada, de relâmpago. Nós sabemos que há muitos de nós que também não gostamos de trovoada. Mas essa trovoada que nós temos, ela é uma trovoada natural, derivada de precipitação, origem de chuvas, mas é diferente daquela trovoada que Deus mandou especificamente para os filisteus. Essa trovoada era uma trovoada, segundo a Bíblia, fortíssima, que foi capaz de produzir efeitos imediatos nos filisteus, ao ponto deles já não terem condições físicas para lutar com a nação de Israel. E como consequência disso, o povo de Israel perseguiu a eles e derrotou o seu inimigo. Na verdade, a vitória foi dada por Deus. Não foi mérito de Israel, mas foi o mérito do Deus eterno. Este é o Deus que nós estamos servindo. Vale a pena servir a um Deus tal, um Deus que guerreia a favor dos seus filhos, quando estes buscam-lhe e de todo o coração. O que acontece depois
desta vitória, o profeta Samuel deixa muito bem claro que a vitória não vem de Israel, mas vem de Deus. O que é que ela diz? Diz assim, versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, ou Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território de Israel. Nós vemos claramente aqui que o profeta claramente mostra que esta vitória foi dada pelo Deus Altíssimo. O que ele faz? Ele levanta ali uma pedra e dá o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. É aqui onde eu quero falar. Pedra de ajuda. Ebenezer não significa até aqui o Senhor nos ajudou, como muitos dizem, mas é porque o Senhor lhes ajudou naquele momento, até aquele momento. Então, o profeta Samuel reconheceu que aquela ajuda vinha do Deus Altíssimo. Por isso é que ele diz Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Quando nós lemos Salmo 78, versículo 35, a Bíblia diz assim, Deus é a rocha e redentor de Israel. Portanto, Deus é a rocha para Israel. Novamente, em Isaías 26, versículo 4, diz assim, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Irmãos, vamos confiar no nosso Deus. Se você está passando por alguma situação, confie no Senhor. Se o mundo todo não te entende, estás sendo desprezado. Minha recomendação, ou a recomendação bíblica, é confia no teu Deus. Ainda que o mundo não compreenda a si, mas o teu Deus te compreende. Por isso vale a pena ser fiel a este Deus. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa pedra de ajuda. Em 1 Coríntios 10, a Bíblia fala que os israelitas, eles beberam da água, daquela fonte, daquela rocha, e diz que aquela rocha era Cristo. Nossa rocha hoje é Cristo. O apóstolo Pedro fala exatamente da mesma coisa. Nós vemos, irmãos, hoje, muita coisa acontecendo, empresas fechando, vemos projetos a caírem por terra, mas a igreja de Deus continua marchando. Por quê? Porque o Senhor, a nossa rocha, tem cuidado da sua igreja. Ele tem usado homens fiéis, homens que lhe são fiéis, diligentes, que vão movendo a sua igreja. Nós sabemos que a igreja é composta por vários ministérios e cada ministério funcionando bem significa que a igreja está se movendo como deveria se mover. Amém? Agora passo a falar sobre algumas coisas resumidas daquilo que são as realizações, que é para poder encorajar-nos, para termos um pano de fundo daquilo que Deus está fazendo na sua igreja. Amém? Quando nós reparamos para o plano de atividade, porque nós sabemos que a igreja tem um plano que fez no início do ano, nós vemos as coisas acontecendo de uma forma tão encorajadora. Quando nós consultamos, vemos que estamos praticamente a 70% daquilo que foi projetado, aquilo que foi planificado, e isso é encorajador, porque nós estivemos numa situação de abrirem as igrejas, fecharem, abrirem as igrejas, fecharem, por causa mesmo da pandemia, mas mesmo assim, Deus tem nos trazido alegrias. Vendo o reino das crianças, os irmãos estão servindo neste ministério a darem o seu melhor. As nossas crianças tendo cultos todos os domingos e quartas-feiras. Que alegria, irmãos, obrigado pela vossa dedicação, porque isso está sendo muito animador. Nossas crianças amam os cultos que estão sendo trazidos pela igreja. Jovens, vendo eles a se conectarem nas redes sociais, e não só programas de recreação, visitando famílias, tendo devocionais. Simplesmente isto é fenomenal. Só Deus pode fazer isso em nosso favor. Ministério dos Casados, estamos aprendendo tanto, estamos partilhando. Inclusive até tivemos um devocional que foi trazido ou ensinado por nossos irmãos de Angola.
Ilsa e Simon. Que alegria! Obrigado, irmãos, pela vossa dedicação. É Deus trabalhando por nós, em nosso favor, usando seus servos, para que realmente a igreja continue marchando. Olhando o Ministério dos Solteiros, há bem pouco tempo tivemos um show de talentos incrível. Em condições normais, aquilo até deveria se pagar para entrar, mas isso é só para mostrar o bônus que Deus nos dá. Obrigado, irmãos, por vocês estarem a fazer grandes coisas, tornar esse ministério vivo, ele estar a brilhar, a crescer a cada dia. Isso simplesmente é encorajador. E em condições normais não é possível eventos desses terem lugar em momentos de desafio quanto esses que nós estamos, mas porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa ajuda, certamente é possível essas coisas acontecerem. Grupo coral mantendo o standard das canções de louvor nos nossos cultos presenciais. Nós víamos que no passado o nível do coral era realmente diferente. Agora vemos eles forçando-se muito. Irmãos, muito obrigado pelo vosso coração. Tem irmãos que vêm, cantam às 8, cantam às 10, cantam às 12, em todos os 3 serviços. Isso para garantir que os louvores sejam de qualidade, com excelência. Louvado seja a nossa rocha, que é o Deus eterno. Vemos também irmãos a não medirem esforço. Todos aqueles cultos virtuais que nós temos tido, irmãos, é fruto do empenho de irmãos que, por vezes, acabam até perdendo noites para tornar possível que todos aqueles irmãos que não podem estar presentes nos cultos presenciais possam consumir da palavra de Deus através dos cultos virtuais. Muito obrigado, irmãos, pelo vosso grande esforço. Continuem sendo um vaso nas mãos do Deus eterno. Olhando para o Ministério de Benevolência, este ministério também incrível, brilhante, radiante, crescendo, notório, um ministério também vivo em prol dos necessitados. Isso é simplesmente fenomenal. Muita coisa está acontecendo, irmãos, tanto aqui na igreja, quanto também na Cala. Acredito que a igreja soube, acompanhamos que houveram casamentos coletivos, mesmo neste ano, praticamente houveram casamentos pela primeira vez na história da igreja na Cala. Aconteceu isso como resultado de resposta aos estudos bíblicos. E como consequência, na Cala batizou 19 pessoas só em 2021. Louvado seja o Deus eterno. Maputo batizou-se, tivemos 2 restaurações e também 9 batismos, ainda há 2 semanas. Alguns irmãos tiveram que sair daqui para cerca de 80 quilômetros, batizar um irmão solteiro, cujo nome é Rosmanito. Rosmanito, bem-vindo ao reino de Deus, meu irmão. Isso é incrível, ver que um irmão que está lá longe trabalhando, lembra-se que, olha, eu sou discípulo e devo fazer discípulo. Isto é algo incrível, vendo irmãos recém-convertidos juntando-se pela causa de Cristo, evangelizando, encorajando-se, vivendo em comunhão, comendo juntos. São coisas que não têm explicação para momentos como esse, senão dizer que é a graça de Deus sobre nós. Por isso, assim como Samuel disse, até aqui o Senhor nos ajudou, nós também podemos dizer, até aqui o Senhor nos tem ajudado, pois o Senhor é a nossa pedra de ajuda. Cristo é a nossa pedra de ajuda. Ele é o Redentor da sua igreja. Amém? Só para terminar, eu queria ler mais um versículo que está em 1 Pedro 3, versículo 12, que diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Aqui, a Bíblia fala de 2 órgãos, olhos e ouvidos. Nós sabemos que os olhos foram projetados simplesmente para ver. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos aos seus justos,
quer dizer que Deus presta atenção aos seus filhos. E diz que os seus ouvidos atentos às suas orações. Não que Deus tenha ouvidos físicos, tenha olhos físicos como os nossos, mas é uma linguagem humana para nós podermos compreender o quão aqueles que temem o Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que o obedecem, aqueles que lhe pertencem, têm um lugar muito especial no coração de Deus. Irmão, se você está passando por algum desafio ou dificuldade, lembre-te que Deus, que o Senhor não se esqueceu de si. Você tem o privilégio de orar, dobrar os joelhos, falar com o Senhor, porque os seus ouvidos estão atentos às tuas orações. Se tu és filho de Deus, saiba que o Senhor, a tua rocha, a pedra de ajuda, Ele tem os seus ouvidos atentos às tuas orações. E os seus olhos estão lá contemplando, olhando para si, para cuidar de nós. Isto é motivo de grande gozo para nós. Não importa a dimensão do desafio que nós estamos passando. Se você está doente, minha oração é que você seja restaurado o mais cedo possível. E eu tenho a certeza que se tu és filho de Deus, Deus tem os seus olhos olhados, virados para si. Amém? Por isso, não tem nada que temer. Tão somente confia no seu Deus, pois Ele é a rocha que nos ajuda. Ele é a pedra de ajuda da sua igreja. Amém? Só espero que isso seja algo de encorajamento para nós. Mesmo aqueles que perderam seus entes queridos, são coisas muito difíceis, é muito triste, mas mesmo assim, tu não estás sozinho. Aquele que está sendo não compreendido por este mundo, está derramando lágrimas de dores. Eu quero te dizer, ainda que o mundo não te perceba, o teu Deus te entende. Deus compreende. E certamente que Ele está consigo. Então somente seja-lhe fiel. Ore, suplique ao teu Deus. Amém? E como igreja, assim como fez o Samuel, nós precisamos de orar uns pelos outros. E este é o momento também de nós louvarmos a Deus pelas realizações, porque o Senhor está cuidando da sua igreja, está cuidando de cada um de nós. Se nós estamos aqui hoje, firmes na fé, crescendo, amando-nos, buscando o Senhor, isso não é fruto de forças próprias, mas é exatamente a graça de Deus em nós. É porque o Senhor, o nosso Deus, nos tem sustentado. Por isso, é momento de nós olharmos para trás e vermos grandes feitos de Deus e cantarmos louvores para o nosso Deus. É momento de nós procurarmos sacudir as reclamações, mas buscarmos com grande gozo a alegria do Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Só espero que essa mensagem tenha encorajado a cada um de nós, e aqueles que ainda não estão em Cristo, queremos convidar-te, junta-te a esta grande e maravilhosa família, porque Deus, Ele quer cuidar de si. Amém? Neste momento vamos orar para terminar o nosso culto. Querido Pai, Senhor eterno, muito obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. Obrigado, soberano, porque o Senhor tem cuidado dos teus servos, aqueles que te são fiéis. Os teus olhos estão atentos aos teus filhos. Os teus ouvidos estão bem atentos à oração dos teus servos, ó Deus. Pai, continua a estar conosco. Esteja com aqueles irmãos, mais uma vez, que estão neste momento a passar por diferentes tipos de situações, quer por doença, quer por desânimo, por perdas, que o Senhor possa fortalecê-los, ó Deus. Pois Tu és a pedra viva, Tu és a pedra da ajuda. A nossa ajuda vem do Senhor, não vem de lado nenhum, tão somente a nossa confiança, a nossa esperança está em Ti, soberano Deus. Muito obrigado pelo Teu amor, esteja conosco. Nós queremos entregar a Ti esta oração, no nome santo de Cristo. Amém. Um bom domingo para todos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with
with an outstretched arm. I will bless your name and